Pois bem, amigo, amiga, estamos agora prontos para o estudo da Bíblia. Aqui no programa Encontro com a Vida, todos os dias separamos tempo para juntos estudarmos a Bíblia. E eu queria aproveitar e fazer um convite especial para você. Na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, nós iremos começar aqui no nosso programa o estudo de Daniel. Aqui está a revista, ó. Profecias de Daniel. Começa na próxima sexta. A cada sexta eu vou abordar um tema, um capítulo dessa linda revista que nós preparamos com muito carinho para você. Você que mora em Santa Catarina, nós podemos enviá-la para a sua casa sem nenhum custo. Basta você solicitar agora a sua revista. Primeiro em nosso site, encontrocomavida.tv. Quer pedir no site? Acesse a internet, encontrocomavida.tv e faz a sua solicitação. Você vai colocar os seus dados postais aí no site e alguém da nossa equipe vai entregar essa revista na sua casa. Se você quiser pedir também pelo WhatsApp do programa, você pode. O nosso WhatsApp é 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Peça a sua revista pelo WhatsApp. Nós vamos mandar um link para você. Você clica nele, coloca os seus dados postais e alguém vai entregar. Alguém da nossa equipe vai entregar a revista aí na sua casa para todo o estado de Santa Catarina. É uma linda revista, um lindo presente. Pastor, eu não moro em Santa Catarina, como é que eu faço? A gente pode dar para você o arquivo digital. Então você pede pelo nosso WhatsApp que a gente vai enviar para você o PDF da revista. E você vai ter acesso a todo o material. Ou então, acesse o nosso site bibliamais.com.br e faz esse curso de forma online, tá ok? Eu tenho agora mais 2 convites para fazer a você. Quer fazer esse estudo presencial comigo? Então você é o meu convidado. Você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas, eu quero convidar você para esse estudo presencial. Nós iremos começar no próximo domingo, dia 7 de abril. 8 da noite. A partir de domingo, 7 de abril, todos os domingos, eu estarei lá na Igreja Adventista Central de Tubarão e você é o meu convidado. Você pode se inscrever em nosso site, ensinosdejesus.tv, e lá você vai ter acesso a um QR Code que vai ser usado para você poder ter acesso ao nosso evento. Então, domingo, 7 de abril, a gente começa em Tubarão. Quer o endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. E domingo que vem, 7 de abril, 8 da noite, eu espero você lá para esse momento especial de estudo da Bíblia. Agora, você que mora em Porto Belo e região, eu também quero convidar você para esse estudo presencial. Ele vai acontecer na Igreja Adventista do bairro Perequê. Nosso endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Pegou aí? Rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Lá vai ser nas quartas. Todas as quartas, às 8 da noite, a partir do dia 10 de abril, tá bem? 10 de abril será a nossa primeira quarta-feira de estudo e você é o meu convidado. Se inscreve também no nosso site, encontrocomavida.tv, tá bem? Você, quando se inscrever, vai receber um QR Code no seu e-mail e é esse QR Code que você vai apresentar na entrada do evento. Combinado? Então está feito aí o convite. Próximo domingo e na quarta, dia 10 de abril, a gente se encontra nesses 2 endereços para estudarmos o livro do profeta Daniel, tá ok? Vamos então dar sequência à nossa série de estudos. Estamos aí na série Nisto Cremos. Hoje vamos então para o nosso 12º tema, aprendendo sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Hoje vamos falar sobre o remanescente e sua missão. Esse é o tema que nós hoje iremos estudar. Mas antes, queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por mais uma vez termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos abri-la e estudá-la. Para isso, convidamos o Deus Espírito Santo, que
que seja o nosso professor mais uma vez. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje temos um tema muito especial a estudar. Vamos aprender sobre o remanescente e a sua missão. Bom, a Bíblia fala a respeito de um grande processo de apostasia que surgiria na história de nossa igreja. Uma perseguição da igreja cristã começaria, inicialmente sob Roma pagã, depois a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras, de acordo com Atos 20. E então surgiria o que a Bíblia chama de homem do pecado. À medida que a igreja abandonou o seu primeiro amor, perdeu também a pureza da doutrina. E esse compromisso entre o paganismo e o cristianismo conduziu à formação ou surgimento do homem do pecado, um gigantesco sistema de falsa religião, mistura de verdade e erro. Isso se deu quando a igreja abandonou a palavra de Deus, especialmente lá nos dias de Constantino. Quando entramos no segundo e terceiro séculos da era cristã, a igreja lentamente se afastou da verdade de Cristo e várias heresias começaram a entrar dentro da igreja. Ao invés da igreja evangelizar os pagãos paganizaram a igreja. E isso propiciou o nascimento do homem do pecado. Essa expressão é de Paulo, em 2 Tessalonicenses. E quando Paulo fala do homem do pecado, ele está falando de um imenso sistema falso, religioso, que mistura a verdade com o erro e confunde a mente das pessoas. Nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Esse mesmo falso sistema começaria uma grande perseguição sobre a igreja remanescente. Perseguição essa que duraria 12 séculos. Nós iremos ver mais detalhes dessa perseguição. Belisário, general de Justiniano, que foi imperador de Roma por volta aí do sexto século, liberou Roma em 538 e agora o bispo de Roma poderia exercer as prerrogativas de um decreto que ele mesmo havia assinado em 533, declarando o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. Assim, ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Sé. E assim começaram os 1260 anos de perseguição previstos na profecia bíblica. Você pode conferir em Daniel 7:25, Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. Por 1260 anos, a igreja de Deus foi perseguida por esse sistema religioso. 1260 anos, começando em 538 até 1798. E essa perseguição, ela só teve fim porque no dia 15 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi preso e exilado. Então as perseguições que haviam durado 12 séculos, agora teve uma momentânea paz. De acordo com Apocalipse 13, isso representava a ferida mortal que foi dada à primeira besta de Apocalipse 13. Assim, por séculos, os fiéis filhos de Deus foram perseguidos e mortos. Milhares de mártires depositaram suas vidas no altar do Senhor. Eu queria voltar a essa história com você. Várias questões doutrinárias surgiram nesse período. Por quê? Porque doutrinas não bíblicas que contribuíram para o surgimento do protestantismo e ainda hoje separam protestantes e católicos romanos. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, a cabeça da igreja na terra é o vigário de Cristo. Esta baseou-se na suposição de que Cristo tornou Pedro cabeça visível da igreja e que o Papa é o sucessor de Pedro. Estamos falando de um texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus declara, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Infelizmente, esse texto é mal interpretado e alguns atribuem, então, que Cristo estava dando autoridade a Pedro como cabeça da igreja. Bom, no texto grego isso fica muito claro para nós. Jesus disse, Tu és Petros, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Petros é Pedro, um seixo movediço. Petra é uma expressão usada para Cristo, a pedra angular que foi rejeitada. Tu és Pedro, e sob esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo é o fundamento da igreja, vai dizer o apóstolo Paulo. É sobre ele que a igreja foi fundada, construída, não sobre Pedro. Não existe um primeiro papa nesse aspecto. Não existe essa autoridade de Pedro ser o cabeça da igreja. Até porque quando a igreja cristã vai se reunir, ali em Atos capítulo 15, quem é que preside aquele concílio? É Tiago e não Pedro. Haviam outros discípulos mais proeminentes do que Pedro, se alguém quisesse assim pensar. Então, vem a questão também da infabilidade. A reforma protestante combateu tanto o primado de Pedro, quanto a questão da infabilidade papal. A infabilidade da igreja e de sua cabeça. As doutrinas que mais fortemente contribuiu, ou a doutrina que mais fortemente contribuiu para o prestígio e a influência da igreja de Roma, foi a de que ela é infalível. De acordo com isso, a literatura católica atribui prerrogativas divinas ao seu líder. Ou seja, a igreja não falha, o Papa não falha. Então nós temos que olhar muito bem para isso. Uma outra questão é que o movimento da reforma buscou ver a questão do ministério de Cristo no santuário celestial. E esse santo ministério foi eclipsado por um sumo sacerdote terreno. Em vez de confiar em Cristo para o perdão dos pecados e para a eterna salvação, os crentes fizeram repousar sua fé em papas, sacerdotes e prelados. E daí surgiu a doutrina da confissão auricular. O que ensina essa doutrina da confissão auricular? Que você pode confessar o seu pecado para o sacerdote, para o padre, e ele tem poder de perdoar o seu pecado. Não. Só quem perdoa pecado é Deus. E todo pecado deve ser confessado a Deus. Mas, pastor, a Bíblia também não ensina que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros? Ensina. Quando você ofende o seu próximo, é a ele que você tem que pedir perdão. E aí você se ajusta. Isso tem a ver com a dimensão horizontal do pecado. Agora, todo pecado é ofensivo a Deus, e é a Deus que você tem que pedir perdão. E você pede perdão a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, segundo a Bíblia. Lembra de 1 João? 1 João 9 declara: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não, é 1 João 2,1, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então é através de Cristo que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, não de outro homem, de nenhum líder religioso. Então nós temos que ir à presença do próprio Deus e na sua presença confessarmos os nossos pecados. Uma outra questão doutrinária que a Reforma Protestante levantou tem a ver com a natureza meritória das obras. A Igreja Católica ensina que as boas obras são meritórias, o que significa que elas concedem ao indivíduo o direito de reclamar a salvação. As obras meritórias também passaram a desempenhar papel significativo na doutrina do purgatório, um lugar de tormentos eternos, um lugar físico de tormentos eternos. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala de um lugar de tormentos eternos, onde os mortos já estão. A Bíblia fala, sim, de uma aniquilação final pelo fogo dos ímpios, o que vai acontecer quando a Cidade Santa baixar do céu a esta terra 1000 anos depois da volta de Jesus. Você acompanha esses detalhes em Apocalipse capítulo 20. Pega a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e confere esses detalhes. Então a Reforma Protestante contestou essa questão das obras meritórias e declarou muito claramente que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Daí vem o grande movimento da justificação pela fé, pregado especialmente por Martinho Lutero. Martinho Lutero tornou-se o grande defensor da Bíblia e ele propulgou ou promoveu o princípio sola scriptura. Só as Escrituras devem ser autoridade para todos nós. Uma outra questão doutrinária envolvida na reforma foi a doutrina da penitência e das indulgências. Penitência é o sacramento pelo qual os cristãos podem obter o perdão dos pecados cometidos após seu batismo. A Igreja instituiu as indulgências
capazes de prover a remissão do castigo temporal que ainda ficou pendente face ao pecado depois que a culpa foi absolvida. Ou seja, estava agora uma nova forma sendo implantada para que a pessoa pudesse ser perdoada em seu pecado. Nós sabemos que a culpa só pode ser perdoado, o pecado perdoado por Jesus Cristo, e que nenhum tipo de penitência poderia levar ao perdão dos pecados. Apenas é uma questão de fé, é confessar a Cristo e se arrepender, e é Cristo quem perdoa. É uma obra sobrenatural que acontece no coração humano e independe de qualquer tipo de penitência. Veio depois a questão da autoridade final que repousa sobre a igreja. Então, ao longo dos séculos, a igreja estabelecida adotou muitas crenças, dias santificados e símbolos do paganismo. A igreja, e não a Bíblia, tornou-se a fonte final de autoridade. E este foi um duro golpe para o cristianismo, porque quando você deixa a Bíblia de lado para dizer que a autoridade não é mais a Bíblia e sim a igreja, agora o que é que passa a nos reger? Não é mais um assim diz o Senhor, é o que pensa a igreja através de seus líderes. São as ideias formuladas pelos seus teólogos. E isso, a Reforma Protestante bateu de frente com isso, ao ensinar que nós devemos ter exclusivamente na Bíblia toda a nossa autoridade. E Martim Lutero foi o grande homem, quem sabe a mais poderosa personalidade da Reforma. E foi ele quem fez com que as pessoas dos seus dias vissem esta obra nefasta que estava sendo feita. E então as pessoas estavam sendo levadas por sacerdotes humanos e obras de penitência para longe de Cristo. As pessoas não mais buscavam a Cristo como seu mediador e salvador, mas agora os sacerdotes, os líderes da época. Martim Lutero foi essa grande personalidade que combateu fortemente essas heresias ensinadas pela Igreja Romana. Lutero pregava a respeito de um Cristo vivo. Lutero pregava sobre a justificação pela fé e o grande princípio do Evangelho. Isso foi uma redescoberta e passou a existir novo apreço pelo sacrifício expiatório único e completo de Jesus Cristo, bem como por seu todo suficiente sacerdócio mediatório. E quando Lutero começou a pregar Cristo, a fé em Cristo como sendo para a nossa justificação, Cristo como nosso Salvador, como nosso mediador junto ao Pai, então essas crenças começaram a ser abandonadas e a verdade bíblica floresceu mais uma vez. Mas os desafios da igreja, eles continuam. E ainda hoje há tentativas de se pregar que existem caminhos alternativos à salvação que não Cristo. É por isso que eu e você devemos nos voltar todos os dias para a Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Mais um detalhe interessante. Em vez de avançar a reforma, os sucessores dos reformadores originais trataram de consolidar sua posição. Passaram a focalizar sua atenção nas palavras e opiniões dos reformadores, em vez de fazê-lo nas Escrituras. Ou seja, a reforma acabou não alcançando tudo o que poderia, não reformou tudo o que poderia ser reformado, porque a palavra dos reformadores acabou agora sendo mais forte do que a própria Bíblia. Ou seja, primeiro tentaram combater a Igreja Romana dos seus abusos de autoridade, das suas heresias que estavam sendo pregadas. Mas o próprio movimento da reforma se afastou. Então a Bíblia retrata agora que pós esse movimento, um remanescente, um pequeno grupo de filhos de Deus que ao longo das calamidades, guerras e apostasia permaneceu fiel a Deus, eles surgiriam no cenário mundial pós-reforma protestante para restaurar as verdades da palavra de Deus. É chamado de remanescente dos últimos dias. João descreve esse grupo em termos específicos. O grupo apareceria depois dos 1260 anos de perseguição e é constituído, de acordo com Apocalipse 12:17, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
o mandamento é claro, são os 10 os mandamentos, né? A lei de Deus. Então, esse remanescente que surgiria depois de 1798 deveria manter a vigência da lei de Deus e também ter a fé ou testemunho de Jesus. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e na autoridade das Escrituras. Esse movimento remanescente exalta a lei de Deus como ainda vigente, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do Santo Sábado. Apresenta a lei de Deus como sendo uma lei imutável. E também é definido no Apocalipse como defendendo ou pregando a vigência da lei de Deus e tendo o testemunho de Jesus. Já o testemunho de Jesus, de acordo com João, em Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia. Ou seja, o dom de profecia seria manifestado nesse remanescente. A Bíblia indica que o remanescente apareceria no palco do mundo depois do período de perseguição. E o cumprimento das profecias bíblicas resultou num poderoso movimento interconfessional centralizado na esperança do segundo advento. Estamos falando de um grande movimento milerita que surgiu lá no século XIX, movimento esse que depois deu origem à Igreja Adventista do 7º dia. Os Adventistas do 7º dia se veem como um grupo remanescente, reunindo em seu bojo doutrinário todas as verdades apostólicas que foram pregadas e reunindo todas essas verdades no seu credo. Os Adventistas usam a Bíblia como base única para todas as suas crenças, as suas 28 crenças fundamentais, e acreditam que a Bíblia é a única regra de fé e prática de todo crente. A Bíblia é a autoridade final em todas as questões. Esse movimento adventista surgiu com uma missão. De acordo com o livro do Apocalipse, ele deveria pregar as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem aparece nos versos 6 e 7 de Apocalipse 14. Essa mensagem chama o mundo ao arrependimento. A mensagem da hora do juízo também proclama o julgamento que Deus fará de toda a apostasia. E essa mensagem também convoca a todos para adorarem o Criador. Então a primeira mensagem fala de que o juízo começou. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, começou em 1844. Essa primeira mensagem também convida todas as pessoas a adorarem o Criador, no dia em que Ele criou para ser adorado, no 7º dia da semana. Esta é a primeira mensagem que os adventistas começaram a pregar e ainda pregam. Então são 2 aspectos fundamentais apresentados nessa primeira mensagem. Já a segunda mensagem fala da queda de Babilônia. Ao longo de toda a Bíblia, a batalha entre a cidade de Deus, Jerusalém, e a cidade de Satanás, Babilônia, ilustra o conflito final entre o bem e o mal. Babilônia vai pressionar os poderes do Estado para que este obrigue à imposição universal de seus falsos ensinos religiosos e decretos. E sabe o que vai acontecer? Haverá uma grande batalha nesse tempo final. E a questão da adoração será completamente envolvida. E haverá, dessa segunda mensagem, um forte apelo feito em Apocalipse 18 para que os sinceros em Babilônia saiam de Babilônia e se unam ao povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E, finalmente, a terceira mensagem angélica. O terceiro anjo proclama o mais solene aviso contra a adoração da besta e da sua imagem. A terceira mensagem angélica deve ser aprendida em contraste com a primeira. Enquanto o primeiro anjo convida as pessoas a adorarem o Criador do céu, terra, mar e fontes de águas, o terceiro anjo adverte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O primeiro anjo diz: temam a Deus e adorem a Ele. O terceiro diz: não adorem a besta. A questão final vai ser uma questão de adoração. Quem você adora?
E como símbolo dessa adoração, existe o dia em que a pessoa escolhe para adorar. Ou você escolhe o dia que Deus determinou em sua palavra, o sábado, para adorá-lo, ou você então escolhe o domingo, que é uma imposição de homens, uma ideia de homens. E infelizmente hoje, o mundo cristão está observando o domingo sem ter na Bíblia um único verso sequer declarando de sua santidade, ou como um dia especial para a adoração. Você percebe quão muitas vezes nos afastamos da Bíblia? Então essa terceira mensagem, ela revela que aqueles que se submeterem à autoridade humana durante a crise final da Terra estarão adorando a besta e sua imagem em vez de a Deus. E isso será colocado de uma forma prática num dia que será separado para adoração. E finalmente, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração, mediante o chamado de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Jesus Cristo. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. A grande missão da igreja remanescente é pregar as verdades como estão na Bíblia e ajudar as pessoas a se prepararem para a volta de Jesus. Esta missão tem sido cumprida há cerca de 170 anos pela Igreja Adventista, hoje presentes em quase todos os países do mundo, com uma única mensagem: Jesus breve voltará. E nós devemos adorar aquele que criou o céu, terra e mar e fonte de águas e nos preparar para o seu regresso. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. O conflito final entre o bem e o mal envolverá a questão da adoração. A quem você adora? O diabo sempre quis ser adorado, desde o céu. E a intenção dele é que através de instituições humanas ele consiga esta adoração. Mas os verdadeiros filhos de Deus não se prostrarão diante desse poder apóstata. Antes, permanecerão leais à palavra de Deus e ao seu ensino. E eu e você estamos sendo convidados a sermos assim leais. Por isso, nos preparemos, porque o dia glorioso da volta do Senhor se aproxima e nós precisamos ser esse povo remanescente que estará pronto para a volta dele. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio hoje de conhecer esta mensagem e a oportunidade de tomarmos decisões sérias ao Teu lado. Abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo nesse momento e que nós possamos, com a Tua ajuda e com a Tua bênção, estarmos prontos para aquele glorioso dia em que o Senhor voltará à terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.